A busca pelo sucesso, tá aí, né? A busca pelo sucesso e pela valorização depende de 3 fatores. Então, olha, presta atenção. Foque em mim agora. Coloca meu rostinho aqui. Foque em mim. Se você quer ter sucesso profissional, depende de 3 coisas. Preocupação com o seu paciente, seja idoso ou não. A preocupação com você, cuidador. Você é único e merece cuidado. E a preocupação com a teoria, com o conhecimento e com a técnica. Nós vamos destrinchar esses 3 pontos agora para você entender direitinho o que eu estou querendo falar. E no final, eu vou te dar todos os pilares que você deve aprender para ser um cuidador em excelência, ok? Então, bora que tem conteúdo bom aí para vocês. No dia a dia, o que acontece? Quando a gente fala para o idoso, eu vou falar... Vira para cá, para a câmera de cá, Duda. Não, mas deixa pequenininho. Quando eu falo... Tem, ó. Quando eu falo no dia a dia para o idoso, qual é a preocupação que eu tenho? De oferecer para esse idoso o melhor que eu posso. Como que eu faço isso? Então, vamos lá, ó. Quando eu vou atender o idoso, quando eu vou cuidar desse idoso, o que é preciso? É preciso ter ética profissional. É preciso cuidar desse idoso, sabendo todos os direitos, os deveres, né, que eu tenho com esse idoso. É importante se colocar no lugar desse idoso. É importante conhecer o corpo do idoso. Como que você vai atender alguém que você não entende o que é a saúde desse idoso? Você não conhece as doenças que mais acometem o idoso. Você não sabe como lidar com o idoso numa urgência. Então, você deve saber de A a Z, desde o psicológico até o físico desse idoso. O meu segredo, a preocupação de realizar um trabalho humanizado. O que é o trabalho humanizado? É preocupado com aquele idoso, com aquela pessoa, com os costumes, com os jeitos daquela pessoa. O cuidador deve amar cuidar do idoso, amar a sua profissão e fazer tudo com muito zelo. Ame o que você faz, ame. E nunca mais tenha que trabalhar. Quando você ama o que você faz, passa a ser lazer o trabalho. Não é sacrificante. Se está sendo um fardo para você ir trabalhar todos os dias, opa, é hora de você pensar. É hora de você mudar de profissão. Comecem a pensar sobre isso. É importante ter ética profissional. Você demora uma vida inteira para construir a sua ética. E uma atitude, você perde tudo que você construiu. A ética é um conjunto de princípios que determina o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo, então vá por esse caminho. Você influencia na conduta, né, da sua equipe de trabalho. Você tenta agrupar, agregar essa equipe ou fofocas, disse-me-disse, para afastar essa equipe? Você tem uma conduta moral, com consistência. Se preocupa em ter ética. Quando alguém fala, não, peraí, a Irlane nunca faria isso. Porque sabem da minha ética, da minha postura profissional. A gente deve se preocupar sempre, né? Com a gente também. Nunca deve ser deixada de lado, né? Todas as éticas que são importantes no dia a dia. O cuidador precisa de ter a cuidadora, ou cuidador, né? Precisa de ter um bom psicológico, porque você vai lidar com situações adversas. Você vai lidar com um paciente gritando, um paciente agitado, um paciente agressivo. Em outro momento, o paciente está acamado, definhado, com muita dor, às vezes gemendo de dor, e você vai passar a noite ouvindo aquilo. E é muito triste você ver alguém com dor, principalmente se for um ente querido. O seu psicológico tem que estar bom para você assistir, vivenciar essas situações. Você deve ter uma boa saúde física, porque muitas vezes você vai ter que pegar esse idoso. Ah, Irlane, mas o idoso que eu acompanho, ele é super ativo, ele anda, ele faz tudo. Mas e com o passar do tempo?
ele pode vir a ficar acamado. Então, o que você faz para você? Você faz uma atividade física? Faz uma caminhada? E não dá tempo, é muita correria. Então, comece a pensar em você. É importante você cuidar do seu físico, né? Um bom cuidador precisa de ter empatia. Saber se colocar no lugar do outro, saber amar o próximo, saber empreender. Isso é muito importante. É muito importante você ter a técnica. Técnica para cuidar, para lidar com o outro, para lidar com familiares que às vezes são difíceis. Técnica para saber lidar com um cuidador, colega, que às vezes não é ético e não sabe lidar com o trabalho, né? Junto com o outro, os dois trabalhando juntos na mesma linha. Você, cuidador, tem que ter a técnica de saber fazer as aferições dos sinais vitais, saber fazer o diário do idoso, a rotina do idoso, saber organizar a medicação, organizar o armário desse idoso, ter a organização de saber, olha, a fralda dá até o dia tal, a medicação tal acabou. É necessário aprimorar, melhorar seus conhecimentos. A todo dia tem coisa nova saindo aí da área da saúde. E você é um profissional da saúde. Você tem que melhorar. E uma coisa que é muito importante, você fazer o seu marketing pessoal. Porque isso vai te gerar agenda cheia. Isso vai te libertar de muitas cooperativas que não são idôneas, não são honestas com vocês. E aí você vai ser geradora dos seus pacientes. Gente, muitos profissionais que fizeram um curso comigo, tinham tantos pacientes que começaram a passar para outros. Eu já falei isso aqui para vocês. Você que está aí, ó, que faz meu curso ou que já fez, a sua vida mudou, melhorou em alguma coisa depois que você começou a fazer minha metodologia? A Irani, eu vi que estava aqui no Instagram. A Luciane, eu sei que está ali, né, que ela postou. Depende de cada um de vocês a mudança. Esse marketing deve ser bem feito nas suas redes sociais, fazendo sua propaganda pessoal, fazendo seu cartão de apresentação, fazendo network, fazendo um trabalho bacana com seu currículo. E aí eu vou te dar algumas dicas que eu acho que vai te ajudar. Esse material vocês vão ter depois, tá? E aí vocês podem voltar aqui para poder estar olhando. O seu cartão de apresentação, ele deve ser bem feito, indo direto a um ponto, com letras grandes, legíveis. Por quê? Muitas das vezes, quem vai pegar esse cartão para ler vai ser um idoso que já tem problema de vista. Então, você deve se preocupar com cores, né, que tenham uma harmonia, mas que sejam cores mais vivas. Se for uma cor muito apagada, ele não vai enxergar. E, claro, né, não ter erros de português. E aí, como que você deve fazer? A sua logo, o que é a logo? É o desenho que você tem da sua marca, né? Se preocupar de colocar o seu nome, a sua profissão, os serviços oferecidos, o seu número de contato, maior o número do telefone, tá? O seu endereço de e-mail, né? Porque às vezes as pessoas entram em contato com você por e-mail, e seu endereço das suas redes sociais, se você faz um trabalho bacana lá, para a pessoa pesquisar e falar, nossa, que bacana o trabalho dessa pessoa. Coloquei para vocês aqui um modelinho, tá? Que vocês podem seguir. E o currículo? O seu currículo, ele fala muito de você. Então, se preocupe de levar um currículo numa folha limpa, numa pasta, que não esteja amassado, né? O seu currículo deve ter uma visibilidade que as pessoas olhem e entendam o que está acontecendo. Não deve ultrapassar a 2 folhas, não deve ter erros de português. As informações devem estar organizadas, separadas, né? Onde você vai colocar, por exemplo, nome vai estar em negrito, as suas funções vai estar lá em negrito, tudo bem separadinho. Vou mostrar para vocês. Você vai enviar um currículo. Lá no assunto, você já coloca a vaga que você quer concorrer. Então, você coloca vaga de cuidadora de idosos, de cuidador de idosos. E nunca minta no currículo. Por quê? Você tem que provar o que você fez. Então, nunca minta. Nem no currículo e nem numa entrevista. Coloquei para vocês aqui, ó, por exemplo, Marcela Amaral, analista de marketing,
o histórico profissional. E aí vai estar lá o maior histórico profissional e cada dado explicado. O Carlos Ramos está lá, desenvolvimento de web, o perfil pessoal, os pontos fortes principais, algumas dicas. Eu olho para o currículo do sujeito e eu consigo identificar o que ele está querendo me falar. O que eu não posso fazer? Um currículo bagunçado. Uma outra preocupação são os networks. O que é network, Erlaine? É a chave para o sucesso. É você conhecer um grupo de pessoas que podem te ajudar. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então, pare e pensa. Quais são as 5 pessoas que você mais convive? Você é a média dessas pessoas. Se você convive com pessoas que vivem em barzinho, vivem na cachaça, não se preocupa com o seu intelectual, a sua média vai ser essa. Se você convive com pessoas que desejam mais, que querem ter sucesso, que correm atrás de melhorar profissionalmente, essa vai ser sua média. Então, pensa, qual é a sua média? Poxa, o que eu posso mudar para melhorar isso? E se você está num lugar que você fala assim, Erlaine, eu não tenho nenhuma referência, né, para cuidadores de idosos. Uma cuidadora, ela deu um exemplo para a gente. O que ela faz? Ela manda fazer caneta com o nome dela, cuidadora de idosos, e o telefone, o contato dela. E ela vai nas clínicas e nos hospitais e distribui essas canetas. Fala, gente, olha, eu sou cuidadora, eu trabalho em residências e nos hospitais também, fazendo plantão. Eu quero deixar minha canetinha aqui com vocês, ó. Caso vocês saibam de alguém, é só me ligar para eu poder combinar com a pessoa para vir fazer o plantão. E chove paciente para ela. Como diz ela, eu passo paciente para outras cuidadoras aqui na minha cidade. Ela já é conhecida. Ela disse que passa na rua, as pessoas falam, ó, quebrou minha caneta, hein? Pode ir lá. Ela já virou a mantenedora das canetas das clínicas. E tá ótimo, porque o custo disso é muito pequeno por tudo que ela ganha. Ela virou autoridade na região dela para cuidadores de idosos. E é isso que eu quero que você vire. Erlaine, mas eu não tenho muito dinheiro. Faz 10 canetas. Depois você vai melhorando. Erlaine, não tenho dinheiro. Uma cuidadora foi com uma cartolina, ficou na porta do hospital. Faço plantões como cuidadora de idosos, meu telefone. Ficou lá e conseguiu os seus plantões. Os enfermeiros olharam aquela pessoa ali e falaram, não, peraí, a gente vai te ajudar, me passa seu telefone aqui. Ser honesto, gente, ser humilde, mostrar que você deseja trabalhar, isso não é errado. Nas redes sociais, você pode fazer o seu trabalho. Tem gente que fica lá na rede social vendo bobagem, fofoca. Por favor, comece a usar sua rede social a seu favor. Comece a postar conteúdos que têm valor. No Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, tem gente querendo aprender com você. A sua palavra tem valor. Isso faz toda a diferença. As pessoas conectam com você. E aí, se todo dia você está lá sendo visualizado, as pessoas vão lembrar de você. Quem é visto é lembrado. E lembre-se, se você não está disposta a arriscar, esteja disposta a ter uma vida comum. Printa, coloca grande essa frase aí, fazendo favor. Printa isso aí, gente. Printa, porque a hora que você estiver desanimado, você entra aí e lê essa frase. Se você não está disposta a arriscar, esteja disposta a ter uma vida comum. E é isso. Coloca no meu rostinho, Duda. Eu te pergunto, você quer ter uma vida comum? Você quer ficar desesperada na instabilidade de não ter emprego? E se esse paciente morrer, o que eu vou arrumar? E se me mandar embora e agora? Eu estou num trabalho que eu detesto, que as pessoas não me valorizam, mas eu tenho que ficar aqui porque eu preciso desse dinheiro. Não! Você pode mais, você merece mais. Então, comece a arriscar. Ah, então eu vou sair do meu emprego amanhã, Erlaine? Existe uma técnica, uma metodologia.
E é isso que eu quero te mostrar, ok? Você deve estar se perguntando, cada um de vocês devem estar se perguntando aí, e será que eu consigo ter sucesso como cuidadora de idosos? Quem de vocês aí está na dúvida? Manda uma interrogação para mim. Quem de vocês está na dúvida? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Manda aí para mim. Às vezes as pessoas podem pensar assim, ó, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Você precisa, então, parar de pensar em algumas coisas que te sabotam. São pensamentos que te levam para trás. Quais? Alguns deles que eu já ouvi, tá? Tem gente que fala que não tem dinheiro, que não pode fazer nada. Tem gente que fala, mas eu tenho medo de investir em mim mesmo. Tem gente que fala, Irlane, já tem formação, tá bom, vamos embora, vamos fazer de qualquer jeito. Não adianta. O mimimi, o mais ou menos, não faz você ter sucesso. Você ter medo de aprender, tem medo de mexer no telefone, tem medo da internet. E isso faz você ficar paralisado. Tem gente que se acha velho. Que velho? Velho é não começar. Começa hoje, é seu dia, é sua hora. Tem gente que fala, né, fica com muita insegurança, né? Tem gente que se sente incapaz. Só que todos vocês são capazes. Falo isso por experiência de vida. Já treinei mais de 1000 cuidadores. E posso te falar isso com muita segurança. Você se torna aquilo que você acredita. Então, se você acreditar, isso é sim possível. Só depende de cada um de vocês. Eu vou mostrar para vocês agora, coloca para mim a nossa viagem. Eu vou mostrar para vocês agora o que você precisa ter para ser um profissional diferenciado. E aí eu quero que vocês olhem isso com um olhar técnico. O que seria um olhar técnico, Irlane? Deixa eu explicar. Você que já tem curso, você vai olhar cada ponto que eu vou falar e vai ver assim, poxa, preciso melhorar nisso. Você que não tem curso, vai ver a prática que você tem e o que te falta da teoria. Você que é cuidador familiar, vai olhar tudo o que você precisa ter para ser um cuidador. Você que, de repente, está com vontade de ser cuidador, olha aí o que você precisa aprender. E a gente vai fazer agora... Pode tirar o meu rostinho, Duda? Coloca só a nossa viagem. A gente vai fazer agora, literalmente, uma viagem sobre a profissão, sobre o universo dos cuidadores de idosos. E nessa viagem, é uma viagem pelo seu intelectual. Tem uma cabeça aí, né? Uma face. E aí é você, cuidador, cuidadora, tá? E cada pilar desse, cada azulzinho desse é um pilar que você deve saber a fundo, tá? Um olhar sobre o idoso, técnicas de humanização, conhecimento técnico e fisiológico de anatomia do ser humano. Você deve saber sobre técnicas financeiras para ter êxito profissional. Você deve saber sobre técnicas de autocuidado, porque se você não cuidar de você, não tem como você dar ao outro o que você não tem. Você deve conhecer as técnicas de marketing. Você deve saber tudo sobre as aulas práticas para você atuar no dia a dia com seu idoso. Então, apertem os cintos, meus queridos. Chegou a hora da nossa viagem. E a nossa primeira parada é no olhar sobre o idoso. Então, vamos embora? Vamos passear? Chegando no olhar sobre o idoso, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que olhar com atenção tudo relacionado aos direitos do idoso. Eu tenho que olhar tudo, entender cada processo da doença de Alzheimer, que é a doença que mais acometem os idosos. Eu ainda escuto, gente, muito cuidador me perguntar o que ele pode fazer para curar o paciente de Alzheimer. Quando o cuidador me pergunta isso, eu tenho a certeza que ele não sabe nada da doença. Você deve entender tudo sobre qualquer tipo de demência, sobre agressividades que o idoso possa ter, porque você tem que saber como conduzir, como resolver a situação.
Você deve saber como estimular diariamente esse idoso de forma cognitiva, física, de forma psicológica, trabalhando a motricidade. Para que isso? Você vai ganhar o quê? Sabendo isso tudo. Vai ter mais empatia com o outro, vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais confiança no trabalho, vai ter melhores possibilidades de salário, vai ter mais segurança e credibilidade. Por que eu vou melhorar o meu salário, Erlaine? Porque cada vez que você sabe mais, que você mostra mais segurança, isso te faz, sim, ter mais credibilidade no mercado. Agora, a gente vai parar, fazer uma outra parada, né, na nossa viagem, nas técnicas de humanização. Quando eu vou nas técnicas de humanização... Opa, peraí que ele voltou para cá. Eu me preocupo em falar da importância de você olhar o idoso de uma forma única. A relação que você tem com o idoso, com a família, com os cuidadores, de uma forma humanizada. Se preocupar de ter um olhar empático sobre esse idoso. A importância de colocar a humanização no seu trabalho diário. Acreditem, essa é a chave para o seu sucesso profissional. Foi para o meu sucesso de muitos cuidadores que eu já treinei. Com isso, você vai ter mais valorização, você vai ter mais segurança no cotidiano, você vai ser desejado, disputado, o queridinho. Vai ser um cuidador referência na sua região, porque você vai ser diferenciado. E continuando no nosso passeio, a gente vai ver agora os conhecimentos técnicos e fisiológicos. Vocês vão aprender anatomia. O que é anatomia? Conhecer as partes do corpo humano. A fisiologia, que é o corpo em movimento, em funcionalidade. Como que os órgãos funcionam? Por que dá diabetes? Por que o paciente tem pressão alta, tem pressão baixa? Por que a respiração dele está dessa forma? Por que tem Covid? Quais são as principais doenças que acometem os idosos? E os primeiros socorros? Opa! Quem não sabe os primeiros socorros, guarda isso. Quem não sabe sobre primeiros socorros está correndo o risco absurdo de matar o seu paciente. Você deve saber, sim, tudo sobre os primeiros socorros para cuidar de alguém. E eu quero falar para cada um de vocês, preocupado com isso, eu já coloco isso no meu curso, porque caso haja uma urgência, você sabe como resolver. E para que isso tudo, Erlaine? Gente, se você tiver todas essas habilidades, você vai se tornar um profissional da área da saúde, porque você conhece o corpo humano, você sabe olhar e falar, a pressão está alta, eu faço isso. E a pressão está baixa, então é isso que eu tenho que fazer. Eu afiro os sinais vitais, eu sei se eu tenho que correr com o paciente para o hospital ou não, se ele está passando mal ou não. Um paciente que está tendo AVC, se ele for socorrido nas primeiras 4 horas, a possibilidade de sequelas graves são muito poucas. Já tive muita cuidadora que salvou o paciente. Você vai ter mais habilidade para lidar nas urgências. Esse módulo, gente, é o grande diferencial. Quando o cuidador faz esse módulo, ele fala comigo, sabe o quê? Erlaine, isso é uma faculdade de cuidador de idosos. Eu aprendi mais aqui do que em muito curso que eu já fiz aí. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. A gente também tem que aprender sobre técnicas financeiras, porque muitos de vocês não sabem como cobrar, quanto cobrar. Muitos de vocês têm preço e você tem que ter valor. Quem tem preço é aquele que aceita o preço que te dão. Ó, fulana, você vem cuidar da minha mãe que eu te pago tanto por tantas horas, tá bom? Não, senhor, o meu preço não é esse, o meu valor é esse. Então, a gente fala sobre finanças, fala sobre posicionamento de imagem, criação de banners, criação do seu currículo. Você tem aula com os especialistas que são os meus, que me fazem crescer na rede social. Eles dão aulas para você poder alavancar sua carreira profissional. E com isso, você vai ter o quê? Opa! Tranquilidade, independência, prosperidade. Você vai se tornar referência, autoridade na sua região.
você vai ter melhores salários, uma carreira mais sólida, sem se preocupar se amanhã você vai ter ou não paciente para você cuidar. É importante também você cuidar de você. Ninguém é de ferro, então você também tem que cuidar do seu psicológico, do seu físico, respeitar os seus direitos. Quantos de vocês não têm nenhum direito preservado, trabalha sem carteira assinada, com horas absurdas? Quantos de vocês trabalham, infelizmente, sem os EPIs necessários? Quantos de vocês se arriscam? Então, respeitem os seus direitos. Qual é meu direito? Muitos nem sabem os direitos que têm. Você vai ter uma melhor relação com as pessoas, vai ter mais valorização. E isso vai melhorar tudo na sua vida, o seu respeito, o seu salário, o seu amor próprio, a sua segurança. Você vai ter orgulho de falar que é cuidador de idosos. E as técnicas de marketing? Opa! É nessas técnicas que você aprende a fazer o seu currículo vitae, o seu cartão de apresentação, como utilizar as redes sociais. A gente te aprende te ensina, né? A mexer no Canva, um programinha que você pode fazer a sua propaganda na rede social. Tem os networks, que são o quê? Os contatos. Você começa a conviver com pessoas iguais a você, que são cuidadores, que estão elevando o nível. Então, comecem a pensar sobre isso. A Ida está falando, sempre quis fazer curso de primeiros socorros, mas só pode fazê-lo quem é da área da saúde. Pois então, mas você é da área da saúde, você é cuidadora de idosos. A gente tem que virar essa chavinha, Ida. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Então, quando você faz um trabalho de marketing, você vai se tornar referência, vai ter mais credibilidade, vai se tornar autoridade na sua região, né? Vai ter mais estabilidade financeira, porque sempre vai ter oferta de paciente, vai ter liberdade financeira de fazer um financiamento, de pagar um melhor estudo para o seu filho, ter uma vida mais tranquila, né? Vai poder captar sempre mais pacientes. E muitas aulas práticas, entre elas a preocupação, né? Higiene do paciente, sinais vitais, primeiros socorros, exercícios, drenagem linfática, estímulo cognitivo para o paciente, pressão arterial, mudança de decúbito, transferência, a preocupação de fazer com que você tenha segurança, credibilidade, respeito para lidar com o paciente em qualquer situação. Olha todos esses pilares. Me coloca grande agora e coisa pequenininha, Duda. Olhem aí todos esses pilares. Estão vendo? Quando a gente fala sobre cada pilar desse... Me dá um negocinho. Quando a gente fala sobre cada pilar desse, é cada ponto que você tem que aprender. Cada pontinho, porque isso vai destrinchando e você vai aprendendo muito mais. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque você merece ser reconhecido. Nossa amiga acabou de falar, tem vontade de fazer o curso de primeiros socorros, mas só quem é da área da saúde. Olha como a gente tem que unificar, gente. Cuidador é da área da saúde. Sabe por que que é? Você está cuidando da saúde de um ser humano, então você é da área da saúde. E a gente tem que lutar. Por isso que eu falo que nós temos um exército de cuidadores de idosos. Você faz parte do meu exército. E a gente vai criando forças para a gente poder lutar pelos direitos de vocês, cuidadores. Essa é a minha intenção. É por isso que eu luto pelos seus direitos. Cuidador de idosos é profissional da área da saúde, sim. E ele merece e deve ser respeitado. E cada um de vocês devem ter reconhecimento. Vocês devem ser reconhecidos como tal profissional. E muitas pessoas que já fizeram a minha metodologia se sentem reconhecidos. Beijo, tchau, gente. Muito obrigada. Até amanhã, hein?